Olá, prazer. Meu nome é Lariane Lopes, eu sou coach holística e nesse vídeo eu quero falar sobre compulsões. Você tem alguma compulsão? E olha que compulsão não são só aquelas coisinhas comuns que todo mundo já sabe, né? Que é alimentação e vício com álcool, cigarro, drogas. Compulsão pode ser também nas compras, na fala. Você já viu gente que fala, não consegue controlar. Tem hora que até pensa, por que é que eu tô falando mesmo, né? Tem também por exercícios físicos. Então, tudo que gera uma analgesia no cérebro e que você não consegue controlar. Pode ser coisas que você tem no dia a dia que comandam a sua ação, não é você que comanda o que você faz no mundo externo, você que direciona, não. Você vê aquilo ali e aquilo já te comanda, né? Então, por exemplo, se você não controla quando que você fala ou não, se tem uma pessoa do teu lado, você tá falando, você nem sabe por quê. Mas a fala também, ela gera uma compulsão. E o que que tá por trás das compulsões? Descobrir isso foi uma das coisas mais transformadoras da minha vida. Teve muitas coisas que eu gostei muito de evoluir nessa jornada de evolução, mas como eu perdia muito tempo com compulsão alimentar, era basicamente metade do meu dia. Eu tava pensando assim, ai, o que que eu vou comer? O que que eu vou comer pra aliviar, pra me sentir melhor, pra ter prazer, né? Eu tava em busca da sensação de prazer. E a outra parte eu ficava pensando assim, como que eu vou combater esses pensamentos? Vou fazer exercício para me ajudar a controlar a compulsão por alimentação, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, nossa, eu gastava muito tempo nisso. Basicamente, ó, eu era essa gaiola aqui atrás de mim, eu era aprisionada nesses pensamentos. E o que que acontece? Na minha história, eu entendi que meus pais, eles me davam amor de diversas formas, mas o mais comum na minha casa era por alimento. Eles cozinham todos os tipos de comida, cozinham super bem. E eles criam todo um clima agradável em torno da alimentação. Eles contam histórias, é uma coisa muito envolvente. Então, toda vez que eu tava me sentindo carente, eu ia lá e comia. Toda vez que eu queria tapar esse buraco, eu ia lá e comia. Quando eu entendi isso, que tinha um buraco dentro de mim, da onde que vinha esse buraco, foi quando eu entendi a raiz da compulsão. Por trás de toda compulsão tem uma culpa. E qual que é a culpa que tá aí dentro? Né? Você tá se sentindo culpado pelo quê? O que que aconteceu na sua infância que você tem aí uma sensação de culpa? E muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o que tá por trás dessa culpa. Então, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu tinha muito uma competição com o meu irmão. Não sei se explicitamente, mas talvez no meu inconsciente aquilo era bem presente, e aí aquela sensação de inferioridade, de tenho que agradar meus pais e não consigo, eu me sentia culpada por não agradar. Olha que loucura. Então, quando eu entendi tudo isso, hoje eu tenho um outro relacionamento com a comida. Hoje eu não sento na mesa e, eu tenho que comer. Às vezes até acontece, né? Às vezes quando você não tá atento, porque não é que você descobre o negócio e você se liberta daquilo e pronto. Não, você tem que sempre ficar atento, né? Então, às vezes até acontece, mas normalmente quando eu sento na comida, eu sento de um lugar de muita tranquilidade, muita calma, né? Quando a gente tá sob efeito de compulsão, a gente fica hipnotizado ali por aquele momento, né? Então, me libertar disso foi uma das melhores coisas da vida. Foi um dos melhores presentes que eu já me dei, definitivamente. Olha que eu já viajei o mundo, mas assim, me libertar da compulsão é a verdadeira liberdade. Porque muitas vezes, quando eu viajava, eu achava que eu ia me sentir, que eu ia ter essa sensação de liberdade. Mas quando eu me libertei dos meus padrões mentais, eu descobri que essa é a melhor viagem que você pode fazer e essa é a melhor liberdade que você pode ter na tua vida. Então, compartilhe um pouquinho da minha história, porque talvez isso te ajude com a sua história. Se você quiser, deixa seus comentários aqui. Esse é o 5º vídeo de uma série de 365 vídeos no qual eu estou documentando meus aprendizados, meus erros, minha jornada de evolução. No intuito de aprender a me comunicar melhor. Então, estou super aberta a críticas construtivas, dicas de melhoria. É uma honra estar aqui com você. Um beijo, um abraço, e o que precisar de ajuda com compulsão pode mandar mensagem que, sou perita nisso.